Olá para você, tudo bem? Recentemente nós tivemos uma conversa aqui no Igreja Sinodal sobre a 10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus. O evento, que aconteceu de 14 a 16 de outubro em Brasília, reuniu cerca de 180 delegados e delegadas dos organismos que congregam o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a Conferência dos Religiosos do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Comissão Nacional de Presbíteros, a Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil e também a Comissão Nacional de Diáconos. O tema refletido durante os 3 dias de Assembleia foi Comunhão e Missão, Caminho para a Igreja no Brasil. E para a gente trazer algumas conclusões e refletir também sobre pontos importantes deste momento, eu recebo 2 dos delegados. A subsecretária do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a Patrícia Cabral, a quem eu acolho com boas-vindas aqui no nosso Igreja Sinodal. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E também acolho o irmão Denilson Mariano, ele é sacramentino de Nossa Senhora, do Movimento da Boa Nova, o MOBON. Bem-vindo também, irmão Mariano, à Igreja Sinodal. Olá, uma alegria participar desse espaço assim, de comunhão, participação e missão de toda a igreja. Isso, você trouxe aqui elementos importantes que nos introduzem neste clima interessante e aconchegante que foi a Assembleia. Eu também participei como delegado, assim como a Patrícia, como o irmão Denilson, então eu falo aqui também como alguém que vivenciou esse momento. Mas eu quero ouvir de vocês, como é que foi a experiência de participação na Assembleia? Patrícia, quero começar ouvindo você. Para mim foi um momento muito importante, muito significativo, até por estarmos ali, todas as representações da nossa igreja, sacerdotes, religiosos, os bispos e os cristãos leigos e leigas, dentro de uma dinâmica de partilha, de reflexão, e sempre com um olhar para o futuro, para o horizonte, as coisas que nos deixam esperançar de uma igreja que é tão viva como a nossa igreja. Então, para mim, foi um momento muito significativo e que trago as experiências para a Arquidiocese de Manaus, para o Regional Norte 1, de toda a construção que iniciou nessa Assembleia. Maravilha. E para você, irmão Mariano, como é que foi participar da 10ª Assembleia? Olha, para mim foi a primeira oportunidade que eu tive de participar de uma assembleia dessa. E quando a gente participa pela primeira vez, a gente acaba tendo assim, uma grande expectativa e em muitos pontos essa expectativa foi de fato respondida, seja pela alegria de encontrar ali as várias expressões de um único corpo de Deus que é a igreja, mas nas suas várias expressões, como a Patrícia lembrava para nós. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a impressão de que é o seguinte, parece-me que da parte dos leigos e leigas, havia uma maior naturalidade na participação, ou seja, se sentiam um pouco mais à vontade, talvez até porque era um espaço onde, de certa maneira, se sentiam um pouco mais empoderados de poder participar, né, até mesmo das decisões na igreja. Por outro lado, às vezes, olhando para os padres, os bispos, em alguns momentos a gente sentia assim como se estivessem um pouco menos à vontade do que os leigos, numa participação talvez um pouco menos espontânea. Não sei se talvez pelo fato de estarem sempre na função de liderança, então de repente se sentem um pouquinho meio como que assim, vamos dizer assim, menos à vontade. Mas foi um momento muito significativo, muito importante e de crescimento para a Igreja do Brasil. É interessante ouvir a contribuição de vocês e também apresentar para quem está nos acompanhando que essa Assembleia ela foi uma Assembleia em espírito sinodal com a participação dos cristãos de todos esses organismos, ministros ordenados, os leigos e leigas, e foi numa participação proporcional. Os leigos e leigas, por serem o maior número de cristãos na igreja no Brasil, eles estavam mais representados. Depois, religiosos, institutos seculares, diáconos, presbíteros e os bispos. Então, foi uma participação
proporcional, né, que também nos coloca diante desse espaço de comunhão, de sinodalidade, e que também faz com que a Assembleia, um dos seus intuitos, dos seus objetivos, é que ela não seja só mais um evento, mas que ela seja realmente um espaço oportuno, né, para convivência, para partilha e para pensar rumos, caminhos para a nossa igreja. Um dos clamores que nós mais ouvimos nos momentos de plenária foi a realização ou a possibilidade, né, de uma convocação de uma Assembleia Eclesial do Brasil, a exemplo do que aconteceu na América Latina no fim de 2021. Patrícia, para você, como é que você avalia este encaminhamento, este clamor da Assembleia dos Organismos do Povo de Deus por uma Assembleia Eclesial do Brasil? Eu também acredito que é muito importante a gente dar esse passo. Foi a primeira vez que eu participei também da Assembleia Eclesial Latino-Americana, mas foi muito significativa no sentido também das experiências junto aos nossos irmãos latinos, mesmo em alguns momentos com a dificuldade de podermos partilhar através da língua, mas chegou um momento que parecemos que todos falávamos a mesma língua e entendia os desafios, né? E são muitos os nossos desafios dessa igreja. E acredito que até mesmo por conta de todo o cenário que a gente está vivenciando agora, mais do que nunca, é urgente uma assembleia eclesial aqui no Brasil, onde a gente discuta de verdade toda essa situação social, pastoral, né, que em alguns momentos a gente vê a necessidade da gente repensar processos pastoralistas dentro da nossa igreja. Então, acredito que essa assembleia, ela seja para nós um marco de olharmos as diversas realidades, os diversos desafios e principalmente trazendo desse contexto evangélico, desse contexto de que temos esse compromisso, né, com Jesus, de trazer a sua palavra, mas uma palavra viva, que ela transforme a vida das pessoas. Até mesmo para nos ajudar nessas questões de tantas ideologias que se criaram e que essas ideologias acabaram fazendo nos distanciarmos uns dos outros, seja pelo gênero, seja pela raça, seja pela classe social, né? Muitas das vezes até pessoas que convivem conosco diariamente, semanalmente nas nossas comunidades, por conta de todas essas questões de ideologia, a gente viu que nós estávamos, parecia assim, em territórios diferentes. Então, uma assembleia, no contexto que foi a Assembleia Latino-Americana, que a gente pôde discutir de fato a realidade, a vida, né? No grupo que eu estava, tinham bispos, tinham religiosas, tinham cristãos leigos e leigas de vários países e todos falavam a mesma situação, os mesmos desafios e principalmente nessa nossa realidade pós-pandemia, que parece que todo o processo social ele foi colocado de lado. O pobre não é mais visto com aquele olhar misericordioso de Jesus. O pobre parece que tem que ser aquele mesmo afastado, né, excluído, marginalizado. Então, é necessário que a gente repense que igreja nós estamos hoje trabalhando, apontando, e o que nós estamos fazendo para mudar esse cenário pós-pandemia, pós-ideologias, pós-processos políticos que nós estamos vivenciando. Irmão Mariano, para você, como é que você avalia esse clamor para uma Assembleia Eclesial aqui no Brasil? Podemos esperar, ter uma expectativa de que isso se desdobre, que se concretize rapidamente, ou a gente está num processo de crescimento, de amadurecimento?
Olha, eu vejo com muita esperança esta Assembleia Eclesial, a partir da Assembleia Eclesial Latino-Americana, para que ela aconteça aqui no Brasil também. Queria até lembrar que esse acontecimento a nível latino-americano, ele representa muito mais do que só a Assembleia em si. Ou seja, ela é semente de algo novo. E agora, é claro, essa semente tem que ser acolhida no chão da nossa igreja brasileira, da nossa igreja do Brasil, e criar as condições para que ela possa crescer e desenvolver. Então, até relembro aqui que em vários encontros, reuniões, sobretudo assim com a presença do Dom Joaquim Moll, também do Dom Valmor, já antes mesmo da Assembleia Geral Ordinária do Conselho do Laicato, já se falava na possibilidade de uma Assembleia Eclesial do Brasil. E na 40ª Assembleia do Conselho Nacional do Laicato, que aconteceu em São Luís do Maranhão, surgiu essa ideia, e ela, inclusive, aparece na carta compromisso do Conselho, né, dessa Assembleia do Laicato. Essa carta compromisso foi lembrada durante a Assembleia dos Organismos do Povo de Deus, houve várias pessoas que fizeram quórum, Dom Severino, durante a Assembleia, também foi uma das pessoas que levantou essa bandeira pelo acontecimento de uma Assembleia Eclesial. Nós também apontamos, junto à equipe que redigia a carta dessa Assembleia dos Organismos do Povo de Deus, a carta compromisso, como também a mesa da secretaria, e era até nosso desejo de que esse aceno saísse também na carta compromisso da Assembleia. Não chegou a sair na carta, mas ficou evidente durante a Assembleia esse aceno para que se criem condições, se deem passos concretos para a realização dessa Assembleia Eclesial do Brasil. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua conversando sobre a 10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus. É bem rapidinho, até já. No primeiro bloco nós começamos a refletir a partir das conclusões, dos encaminhamentos e reflexões da 10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus. Eu converso com a Patrícia Cabral, ela é de Manaus e é subsecretária do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e com o irmão Denilson Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, e que é do movimento da Boa Nova, o MOBON, e também é membro do Serviço Teológico Pastoral, que idealiza e promove este programa Igreja Sinodal. Nós encerramos falando um pouquinho dessa perspectiva de uma Assembleia Eclesial do Brasil. E no decorrer dos trabalhos na Assembleia dos Organismos do Povo de Deus, os delegados tiveram a oportunidade de escuta, reflexão e debate em oficinas que foram organizadas por 4 grandes temas: comunhão, participação e ministerialidade, participação do laicato e da vida consagrada, comunhão e ação transformadora, comunhão e solidariedade com os vulnerabilizados e comunhão e compromisso com a casa comum. Uma das ações surgidas, uma das vozes que nós ouvimos várias vezes lá na Assembleia, foi o fortalecimento do protagonismo juvenil. Irmão Mariano, como é que a gente pode agir concretamente para que esse protagonismo juvenil aconteça na Igreja do Brasil? Olha, essa questão das juventudes na igreja é, de fato, um grande desafio, e há até alguns que pesquisam, né, nessa área, que chegam a dizer que a igreja perdeu a juventude. Então, isso é um drama, é um desafio para nós, e urge a gente, assim, o Papa Francisco tem feito um esforço muito grande, assim, de recuperar essa presença da juventude, de reanimar os jovens. E, no meu modo de pensar, no meu modo de ver, acredito que aquilo que, de certa maneira, vale para a prática ecumênica, talvez possa ser um caminho para nós aproximarmos mais da juventude, de encantarmos ou de reencantarmos a juventude com a caminhada eclesial. Vejam, o ecumenismo, ele funciona muito mais quando ele, ao invés de tentar fazer uma força na linha de um ecumenismo de culto, quando ele parte para um ecumenismo de prática, de ação social, de ação em defesa, por exemplo, dos direitos humanos, em ação em defesa dos direitos das minorias, em direito da preservação do meio ambiente, do cuidado com a casa comum. Então, eu penso que, assim, acho que um caminho para a gente aproximar mais da juventude é tentar envolvê-los nessas ações a favor da vida,
nas ações a favor da dignidade humana, do cuidado com a causa comum, ou seja, ajudando a juventude, talvez a vestir mais a camisa das causas que a igreja defende, e não tanto, talvez, a camisa, né, dos movimentos que a gente tem na igreja. Talvez nós temos insistido muito em movimento desse, movimento daquele, e talvez feito florescer pouco as causas. E a gente olha que quando assim voltamos a nossa atenção para Jesus, o que ele sempre nos aponta a causa dos que estão passando fome, dos que estão doentes, dos que estão sofridos, dos que estão à beira do caminho. Então, penso que esse seria um caminho também da gente reencantar a juventude. Agora, claro que isso vai passar por um caminho de iniciação à vida cristã, de ajudar assim, o nosso pessoal a se sentir dentro das nossas comunidades como verdadeiramente participante, ativo, engajado, quando eles se sentirem, então, de fato, sujeito e não apenas um objeto da nossa evangelização. Penso que aí a gente encontra caminhos para nos aproximar dessa juventude, que não é apenas o futuro da nossa igreja, é já o presente. E se nós não cuidarmos desse reencantamento com a juventude, né, nossa igreja está fadada a um fim trágico. E nós não queremos isso. Queremos esse envolvimento com a nossa juventude. Eu comungo dessa sua reflexão de que realmente é importante colocá-los como sujeitos, né, como protagonistas nesses processos, né, envolver ainda mais. Então você e na sua comunidade também já vá pensando de que maneira que você pode envolver e dar mais oportunidade nos lugares de liderança, de decisão, para que as juventudes possam atuar. Um outro tópico, um outro assunto que apareceu bastante como um ponto emergente dos compromissos da Assembleia foi exatamente o compromisso com a Casa Comum. E isso está numa plena sintonia com o magistério do Papa Francisco. A Patrícia está lá na região norte do Brasil, na querida Amazônia, e acho que pode trazer uma contribuição importante para nós. De que forma, Patrícia, que as nossas comunidades e nós também, né, que fomos delegados na Assembleia, podemos nos envolver para este cuidado maior com a Casa Comum? Tem uma frase que está na Laudato Si, eu sempre trago ela para iniciar essa reflexão. Ele diz que se nós tivéssemos a compreensão de como que nós estamos interligados, como se fosse uma árvore, no que você corta um galho de uma árvore, é como se você estivesse cortando um membro do nosso. Então, o Papa ele faz com que a gente pense a natureza, a gente pense a ecologia não como processos isolados, mas como todos pertencentes a um único corpo. Então, eu vejo que o desafio maior é esse sentido, é a gente não olhar separadamente o meio ambiente. Assim como a Amazônia, o Pantanal, que a gente vê que é muito agressivo, e então a gente começar a se sentir pertencente, a sentir que aonde nós estamos faz parte da minha vida. Se aquilo que eu destruo, em algum momento ela vai trazer algo que também vai ajudar a destruir a vida humana. Então, é nesse processo que a gente tenta, através de formações, através até mesmo da mudança dos espaços. Tem muitas comunidades que acabam tendo locais onde tem acúmulo de lixo. Então, a gente, com algumas experiências, tenta modificar esse espaço para que a pessoa perceba que aquilo que foi jogado no lixo muitas vezes se transforma até mesmo em sustentação para outras famílias. Tudo está interligado. O Papa Francisco presenteia a humanidade com essa ideia tão bonita que a Patrícia retomou e que nos ajuda a pensar, e mais do que pensar, o como agir neste cuidado com a casa comum, né, neste espaço que o Criador nos concede. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção, a gente já está aqui partindo para o fim da nossa conversa, mas que eu não queria deixar de tocar, é a questão da comunidade. A valorização da comunidade é um ponto-chave das conclusões. Irmão Denilson, que caminhos nossos organismos precisam seguir para que este ponto da comunidade
possa ser concretizado. Que comunidade é essa que nós precisamos de recuperar aqui neste caminho eclesial? Olha, a comunidade é o núcleo primeiro, é a célula primeira, assim, da nossa vida de igreja, ou seja, aqueles pequenos grupos que formam a comunidade e que vão dar origem à paróquia, por sua vez à diocese, então a igreja como um todo. Podemos dizer que sem comunidade não temos igreja. Então, assim como Deus é comunidade, chama a gente para poder viver em comunidade, a gente precisa reforçar essa comunidade. O Papa Francisco tem nos ajudado a assim, recuperar a alegria do Evangelho e também a alegria da vida em comunidade. Penso que esse é o caminho da gente viver o Evangelho, testemunhar esse Evangelho no dia a dia, mas formando comunidade, aonde a gente se reconhece como uma grande família de Deus. Então, a pequena igreja doméstica, a família caseira, ela se dá continuidade na família comunidade, aonde então a gente celebra a fé, vive os mistérios da nossa fé e também ali partilha as dores e alegrias do dia a dia. Então, esse caminho, refazer os laços comunitários, são muito importantes. O Papa Francisco até nos lembra, né, não deixem que lhe roubem a comunidade. Isso se torna mais urgente agora, nesse momento, e a partir também desse encontro dos organismos do povo de Deus, porque nossas comunidades vivem um momento de certo esfacelamento. Vivemos um período eleitoral muito difícil, com muitas brigas familiares, desentendimentos a nível de comunidade, né? Tivemos aí até padres que deixaram a celebração pelo meio, por desencontros, desentendimentos. Tivemos também grupos assim muito reacionários e até indo na contramão daquilo que são as orientações da CNBB, do Papa Francisco. Então, tudo isso tornou com que esse núcleo comunidade se ficasse agora nesse momento muito sofrido. Então daí uma necessidade da gente assim recuperar os laços de fraternidade, que são laços de quê? Da gente se descobrir irmãos, ainda que tenhamos as nossas diferenças, mas a gente aprender a conviver com as diferenças e ver na diferença uma riqueza e não simplesmente assim, da gente superar essa dicotomia ou essa incapacidade de conviver com o diferente. Até os nossos dedos da mão são diferentes, em uma família todos somos diferentes, então nós precisamos de ver a diferença como uma riqueza e buscar juntos aquilo que nos une, aquilo que nos faz comunidade, porque somos todos irmãos. Viver aquilo que Francisco coloca com muita clareza na Fratelli Tutti, todos irmãos. Esse é o princípio da vida de comunidade que foi muito vivenciado e experimentado com alegria nos organismos do povo de Deus, nessa Assembleia bonita que tivemos, e esse é o caminho da gente continuar sendo comunidade e reforçando as nossas comunidades. Isso aí, pensando um pouquinho da Assembleia dos Organismos do Povo de Deus, em sua 10ª edição, quero agradecer a Patrícia Cabral pela oportunidade de diálogo e também por partilhar aqui um pouquinho sobre a sua participação. Um abraço para você, Patrícia. Também agradeço ao irmão Denilson Mariano, sacramentinho de Nossa Senhora. Sigamos na alegria do Evangelho. Mariano, um abraço. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Sigam juntos aí no Serviço Teológico Pastoral. E eu concluo com uma frase do Papa Francisco no discurso dos 50 anos do Sínodo dos Bispos. O Papa diz o seguinte: devemos continuar por esta estrada. O mundo em que vivemos e que somos chamados a amar e servir, mesmo nas suas contradições, exige da Igreja o reforço das sinergias em todas as áreas da sua missão. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja no 3º milênio. Um abraço para você e até a nossa próxima reflexão.